metáfora. A metáfora da vida que eu trago é a história de uma jovenzinha que estava passando por momentos de tribulação, de dificuldade, junto à sua vida, questões pessoais, relacionamentos. Ela estava passando por tribulações. E na sua angústia ela chegou para o seu pai e desabafou, dizendo que estava muito desacursoada, estava muito revoltada, estava muito sem saber lidar com os problemas que ela estava enfrentando, estava muito angustiada. Aquele pai era um homem assim muito sábio, além da sua sabedoria, ele era bom de cozinha. Então aquele pai falou: filha, vem cá, vamos ali com o pai na cozinha. E aí o pai chegou lá na cozinha, pegou lá 3 panelas, encheu aquelas 3 panelas com água da torneira e pôs no fogão aquelas 3 panelas com água para ferver. Quando a água começou a ferver, em cada uma daquelas panelas ele colocou um objeto. E ele falou para a filha: só fica observando, filha. Na primeira panela ele colocou cenoura. E aí aquelas cenouras ficaram fervendo naquela água. Na segunda panela ele colocou ovos de galinha. E aí também começaram a ferver naquela panela. Na terceira panela ele colocou café, pó de café, que começou a ferver. Ele deixou ali mais ou menos uns 10 minutos fervendo em fogo alto. Depois ele desligou o fogo, retirou aqueles alimentos daquelas panelas e cada um ele pôs numa tigela. E aí ele pediu para a filha: vem cá, filha, experimenta cada uma dessas 3 coisas. Ela experimentou a cenoura que estava cozida, ela experimentou o ovo que estava cozido também, e experimentou aquele café que tinha se transformado num café até assim muito saboroso. E aí o pai então olhou para ela e disse: e aí, o que você me diz? Ela disse: ué pai, tá aí, cenoura está cozidinha, o ovo está cozido, o café ficou gostoso. E aí o pai falou: então agora eu vou te ensinar o sentido disso. A cenoura, você percebeu? Antes ela estava dura. E depois de passar pelo fogo da água fervente, ela ficou frágil, mole. Verdade ou não é? Ela é verdade. A mesma água, o ovo passou por ela. Diferente da cenoura, ele entrou frágil, ele entrou mole, e depois do fogo, da água, ele saiu duro, firme. É verdade, pai. E o terceiro elemento, que foi o café, o pó de café, teve outro resultado. Ele não saiu nem duro nem mole, mas aquilo que ele tinha, ele passou para a água. Não foi a água que transformou ele, mas ele transformou a água. E aí o pai disse: filha, assim é a vida. A água fervente são as tribulações, são os sofrimentos. Todos nós passamos, não tem como a gente fugir. Mas a maneira que a gente sai do sofrimento muitas vezes é diferente de um para outro. Tem gente que antes do sofrimento, da provação, é como a cenoura. A pessoa firme, durona, mas diante do sofrimento a pessoa se fragiliza, a pessoa amolece, a pessoa não tem a firmeza para enfrentar e vencer. Há pessoas que são como o ovo, frágil, mas depois que passa pelo fogo da provação, do sofrimento, aquilo faz com que a pessoa saia mais dura, ou seja, mais assim, difícil, fechada, durona com os outros. E tem pessoas
que diante da mesma provação, da mesma água fervente, ou seja, do mesmo sofrimento, sai melhor, porque não se deixa abater pela provação, mas faz daquela provação uma oportunidade de dar o seu melhor. Tem pessoas que são como o pó de café. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, que como eu, que como tantos está passando por essa pandemia. Esta pandemia é uma provação. Esta água fervente, olha que está quente, olha que está sapecando. Mas você tem o poder de sair diferente dela. Como você se sente hoje? Essa é a pergunta que eu te faço de todo o meu coração. Talvez você hoje esteja se sentindo como essa cenoura, frágil, quase que se desmanchando. Padre, estou entregando os pontos, meu coração está frágil, Padre. Talvez você está se sentindo como esse ovo que passou pelo fogo. Você endureceu, você está duro, as pessoas não podem nem chegar perto de você, respondendo, dando coice, maltratando, xingando, às vezes até quase que, indo para perder a cabeça, atacar fisicamente. Mas quantas pessoas que diante desta pandemia reaprenderam muitas coisas, ressignificaram muitas coisas, como por exemplo, que o dinheiro não é tudo, e aprenderam a valorizar mais quem está do seu lado. Essa pandemia, talvez que as duras penas tem nos feito compreender que existem certas realidades que antes a gente não enxergava e que são importantes na nossa vida e que a gente antes não estava enxergando. É esse pó de café. A partir desta pandemia eu fui reencontrando um jeito de me relacionar com a minha família, de valorizar mais o sagrado, de dar mais atenção a uma pessoa que está próxima de mim, de resgatar amizades que talvez tinham ficado no passado. Esse pó de café que começa a dar o seu melhor, a dar gosto na vida dos outros. Por isso, é isso que eu quero desejar para você. Se você hoje está meio cenoura, se você está hoje meio ovo de galinha, não se condene, mas permita que com a graça de Deus, você vá se tornando esse pó de café, que vai começando a dar sabor ao seu redor, às realidades, às circunstâncias.